É o nosso Novamente no Ar, dando sequência às conversas que nós temos tido aqui com tanta frequência e que se mostram importantes, né? Porque elas vão ajustando o nosso coração, ajustando a nossa caminhada, e isso é fundamental. O texto bíblico tem esse poder, né, de ajustar o nosso coração. Então, na sua tela já está aí Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essas são palavras de Jesus Cristo, na continuidade da sua conversa. Opa, apertei o botão errado, pronto. Na continuidade da sua conversa com os seus discípulos, com aqueles que andam com ele, ele faz essa afirmação, não é? Como a porta é estreita, é importante que a gente acesse essa porta estreita. Bem, vamos conversar rapidamente sobre isso. Eu quero começar pensando que não é assim que as pessoas são apresentadas ao Evangelho de modo geral. De modo geral, as pessoas são apresentadas ao Evangelho de Jesus Cristo como a solução da sua vida. É isso. Agora eu vou resolver a minha vida. Venha para Jesus que tudo vai se ajustar. Venha para Jesus porque os seus desejos serão realizados. Venha para Jesus porque você vai encontrar uma boa vida. Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai ajustar a sua família, Ele vai fazer tudo o que você mais deseja. Olha, Jesus é bom e Deus é poderoso para fazer isso. É só você andar na linha. É só você, entre aspas, aqui parar de pecar, parar de fazer as bobagens que você faz. É só você ir para a igreja toda semana, de preferência, muitas vezes por semana. É só você cumprir algumas regras, sabe como é que é? Venha para a nossa religião. Aqui na nossa religião a sua vida vai se ajustar, a sua vida vai se acertar. É interessante porque essa é a realidade que nós nos deparamos na divulgação do Evangelho. Venha e encontre a boa vida de Jesus Cristo e Ele vai resolver toda a tua existência e te dar essa boa vida. Bom, é claro que por um lado é válido nós pensarmos que a gente precisa de Deus no dia da dificuldade e da angústia. Sim, o sofrimento é uma porta de proximidade para com Deus. A luta, a dificuldade. Eu lembro bem, por exemplo, de ouvir uma informação, só não lembro bem quem me deu essa informação, mas eu li alguma coisa a respeito, que em dia 11 de setembro de 2011, né, que aconteceu lá a tragédia das Torres Gêmeas, logo depois daquilo, um fenômeno tomou conta das igrejas americanas e elas ficaram lotadas. A possibilidade de uma catástrofe e do fim do mundo fez isso. As pessoas correram para as igrejas. E não é difícil, porque a dor faz a gente querer uma solução para a vida. A dor faz a gente querer conhecer Deus ou uma divindade. Alguns vão atrás do Deus do cristianismo, alguns vão atrás do budismo, alguns vão atrás do espiritismo. O que elas querem é resolver seus problemas. E elas chegam ao Evangelho de Jesus Cristo com essa percepção. Uau! Tudo está resolvido. E o pior é que nós ensinamos isso. Os evangélicos fazem isso. Venha, a mão de Deus está aqui. Tudo será resolvido. O interessante é que isso não é o que eu, olhando para Jesus, enxergo. Eu não enxergo um evangelho assim, porque não é esse o evangelho que Jesus apresenta a nós.
Talvez o grande problema seja justamente nós entendermos o que é uma vida boa. Porque nós queremos resolver a nossa existência nesse mundo caído. Nós queremos conforto, nós queremos prosperidade, nós queremos saúde, nós queremos sucesso, nós queremos uma boa casa, nós queremos um bom carro e nós queremos tudo isso. A nossa concepção de boa vida é essa. Então, quando nós pensamos, puxa, Jesus vai resolver a minha vida, vai, e é verdade, nós achamos que é isso que é Jesus resolver a nossa vida. É Ele nos dar o que desejamos nesse mundo caído. Essa interpretação brota de corações como o meu e o seu, que são afetados pelo pecado. Nós avaliamos uma boa vida do jeito errado. Nós avaliamos uma boa vida baseados no nosso egoísmo, no nosso interesse, no nosso desejo, na satisfação da nossa pessoalidade. E para isso vale tudo, inclusive pedir ajuda para Jesus. Então, talvez o segredo dessa conversa seja inverter uma chave, mudar uma chave, ligar uma chave, trocar essa interpretação do que é uma boa vida. E uma boa vida diante de Deus não é necessariamente essa que nós tanto desejamos. Porque se nós tivermos essa boa vida que tanto desejamos, mas não tivermos uma relação com Jesus, pronto, serviu de nada. Eu resolvi a doença, eu resolvi a pobreza, eu resolvi a crise familiar, eu resolvi tudo, mas eu não resolvi o principal, que é a minha própria existência, do porquê que eu estou aqui, do que estou fazendo aqui e do que preciso para ter vida abundante. Ou seja, o conceito de vida abundante precisa ser ajustado em nosso coração. Então, a visão da fé cristã como um caminho de conforto, de satisfação circunstancial, ela vai na contramão do que Jesus ensina. Jesus até nos dá isso. Ele curou pessoas, lembra? Mas ele tinha um propósito maior do que curar pessoas. Olha, sinal, ele fez sinais. Esses sinais apontavam para outra coisa. Apesar de abençoar as pessoas curadas, Jesus estava querendo dizer outra coisa. Ah, ele prosperou gente? Ah, de uma certa maneira, por exemplo, ele multiplicou os pães num tempo de tanta pobreza. Nós podemos dizer que foi um belo prato de prosperidade que Jesus deu à multidão, 2 vezes multiplicando os pães e os peixes. Por quê? Porque ele ama as pessoas. Ele não quer ver as pessoas sofrendo, mas porque ele estava dizendo alguma coisa. Quando Jesus nos dá o conforto que nós queremos aqui nesse mundo, é um ato de piedade dele, com certeza. É um ato de cuidado dele, uau, se é, mas ele está dizendo alguma coisa. E o grande problema é que eu me enfio no evangelho pensando que isso é evangelho, que essa é a prioridade do evangelho. Poxa, gente, e não é. Tanto não é que ele está chamando o evangelho de quê? De caminho estreito, porta estreita. Vou ler de novo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Ele está chamando o evangelho de porta estreita e chamando o não evangelho de porta larga. Então veja só por que o evangelho é chamado por Jesus de porta estreita. Talvez você pense assim, é chamado de porta estreita porque agora eu não vou poder nem jogar bola. Agora eu vou para a igreja. A minha religião não permite assistir futebol, curtir uma música, dançar, tomar uma cerveja.
isso aí não pode, não, isso aí não pode. Então é uma porta estreita, porque eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa, vou me tornar uma pessoa carola, que vai na igreja todo domingo, vou andar com aquela Bíblia debaixo dos braços, naquele sol escaldante do meio-dia, e vou então servir a Jesus por isso. Olha, se você interpretar o Evangelho de Jesus Cristo como uma régua de moralidade, você vai fazer esse caminho aí sim. Por um certo lado, ele faz parte da vida da gente, porque a gente vai trocando prioridades. Ok, a gente vai entendendo que promiscuidade não é legal, então a gente vai adotando a fidelidade. A gente vai entendendo que falcatrua não é legal, então a gente vai adotando a honestidade e aí por diante. Mas não é isso. O que Jesus está dizendo é que o Evangelho é uma porta estreita porque ele implica em uma mudança interior que precisa acontecer comigo e com você. Ele começa a me mostrar que quando eu confio em mim, eu estou indo pela porta larga. Quando eu confio em abastecer meus instintos e satisfazer minhas vontades, isso é o que todo mundo faz. Agora eu não vou fazer isso, agora eu vou confiar nele. E ele vai me dizer, isso aqui não é bom. Esse egoísmo que está no teu coração não é bom. Dá para você parar de ser egoísta? Aí é uma porta estreita. Porque eu vou ter que me enfrentar. Eu vou ter que me preocupar comigo. Eu vou me preocupar comigo. Eu começo agora a desconfiar de mim. Puxa vida, então aquilo que eu sentia não era certo? Não. Aquilo que eu alimentava não era legal? Não, não tem nada a ver com Jesus. E ele dizendo, não tem nada a ver comigo. Largue isso, morra para isso e viva para mim. Rapaz, esse é o maior desafio que nós temos. Entrar por essa porta estreita é a negação de mim mesmo. É a morte de mim mesmo. É pegar a minha cruz e seguir Jesus e me abandonar e abraçar o Evangelho como realidade da minha vida. Essa é a porta estreita. Não é porque eu vou deixar de jogar bola, não é porque eu vou deixar de ir no cinema, não é isso, não é? É porque eu vou deixar de me seguir, deixar de me amar, deixar de me priorizar. Você está vendo como é difícil isso? É tão difícil que vai na contramão do que a gente ouve. Todo mundo diz, você precisa se amar. A sociedade que a gente está inserido fala isso. Ame-se, valorize-se, coloque-se em primeiro lugar. Se você não se amar, você não vai amar mais ninguém. Mas Jesus está dizendo, então, pare de se amar. Não é, óbvio, um caminho de automutilação e de morte. Não. É um caminho de perceber que em mim não tem nada de bom. E o pouco de bom que tem, foi ele que me deu. E aí eu morro e ele nasce em mim. E eu deixo de viver como Hamilton, deixo de viver como mito e vou vivendo como Jesus quer que eu viva. Se eu quero uma vida fácil, então eu devo seguir outros mestres, incluindo eu mesmo. Essa é uma vida fácil, essa é uma porta larga. O problema desse caminho é que ele gera morte, ele alimenta a morte. Ele me satisfaz, mas ele me mata. O caminho de Cristo é aquele que desemboca na vida. Ao me negar, eu entro no caminho de Jesus e encontro vida abundante. Então Jesus está falando disso. Essa é a porta estreita. Esse é o convite de vida, menos eu e mais ele. Eu estou tentando viver isso. Nesses anos todos de convertido ao Evangelho ou de alcançado pelo Evangelho, se você preferir. Eu te convido, vem comigo. Vamos juntos, morrendo, entrando por essa porta estreita todo dia, mas encontrando vida, e vida boa e vida abundante que Jesus nos dá. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá, gente!